Olá, muito prazer, eu me chamo Fernando Eu me chamo Luiz Antônio. e o nosso trabalho é o Tato Melodia. Ele é um dispositivo que trata da leitura tátil e execução concomitante da música para deficientes musicais. O nosso orientador, o professor Thiago Diego, nós somos da escola SESI de Benfica, no Rio de Janeiro. O nosso projeto iniciou primeiramente na equipe de robótica que nós dois participávamos e ele foi criado com o intuito de ser o projeto da competição da FLL 2006. Porém, após ela, a gente quis continuar com esse projeto para as feiras de ciência, como foi a nossa primeira feira participando juntos, que foi a FENIC, no finalzinho de 2024. O objeto de estudo do nosso trabalho é como as pessoas cegas se relacionam com as musicografias. Acontece que uma pessoa cega, ela precisa utilizar as mãos para tocar seu instrumento. Ao mesmo tempo, precisa utilizar as mãos para ler a sua partitura musical. Acontece que uma pessoa dotada de visão, ela consegue ler enquanto toca seu instrumento, o que não pode ser feito por uma pessoa cega. Bom, acontece que a musicografia Braille, que é a mais difundida entre as pessoas cegas, ela utiliza de códigos de 6 pontos. Esses 6 pontos têm um número limitado de arranjos a serem feitos, sendo pontos preenchidos ou vazios. Acontece que, contando com todas as claves, notas musicais e figuras musicais, existe uma quantidade de elementos na música tão grandes que ocorrem sobreposições de sentidos em mesmos códigos na musicografia Braille. Como, por exemplo, estes. Algumas notas musicais que têm as figuras musicais representadas nos últimos 2 pontos têm diferentes interpretações que dependem de prefixos que vêm no início de uma partitura musical. Isso faz com que uma pessoa cega, ao ler uma partitura musical, se ela começar a partir de qualquer ponto da partitura que não pegue esses prefixos, como por exemplo daqui para frente, ela pode acabar por se confundir por conta dessa dupla interpretação. E estudando sobre o problema e pensando nisso, uma mulher chamada Sandra Lima desenvolveu a musicografia Lima. A musicografia Lima, ela utiliza não de 6 pontos, ela utiliza apenas 4 pontos, os 4 pontos superiores de uma cédula Braille. Bom, e para ela conseguir fazer caber todos os elementos musicais dentro de códigos de 4 pontos, que tem um arranjo ainda menor, ela dividiu em diferentes códigos para cada uma das representações. Por exemplo, existe um código que vai representar a nota musical, vai existir outro código que vai representar a figura musical, vai existir outro código que vai representar a oitava e o volume, como demonstrado na figura de evento de nota à minha esquerda. Baseado nisso, existiram nossas primeiras ideias de fazer a leitura tátil com o nosso dispositivo, que seria imposto ou no braço ou na perna de um indivíduo com deficiência. A primeira ideia foi usar de esteiras, só que a gente já abandonou ela quando a gente percebeu que a esteira dificultava muito a leitura por conta da sua velocidade e da difusão das notas no meio dela. Com isso, nasceu a nossa segunda ideia, que era de usar de pistões. Só que com isso veio outro problema, que foi a robustez que os pistões carregam junto com si. Então a apetrecho ia ficar enorme e acabaria dificultando o deficiente a tocar a própria música, e não seria um auxílio e sim um malefício dele. Nascendo a ideia de usar engrenagens, que foi o nosso ponto forte, e a gente aceitou que seria a melhor ideia, porque deixaria compacto, ele é fácil de identificar. Com ela, partindo para a primeira ideia, que foi o primeiro projeto da Melodia, que foi usado na FLL 2023, que ele usava do próprio kit do Lego Spike, que é um kit bem familiarizado das equipes de robótica do SESI, que com ele a gente fez 4 usos de motores DC do próprio Lego Spike e do próprio núcleo Lego Spike. Então, sempre que ele girasse uma nota Dó, que seria o C, como está identificado aqui, na própria programação do Lego Spike mesmo, ele definiria C como uma nota. Então, sempre que C fosse tocado na própria programação, seria uma nota Dó e assim por diante. Também existiu nossos cálculos sobre os BPMs de cada coisa, fusa, semifusa, semínima e assim por diante. Durante a FENIC, existiu a criação do nosso projeto no Arduino, e foi algo para deixar mais profissional e abandonar o Lego Spike como o projeto final. Podemos ver que ele faz uso de materiais bem típicos do próprio Arduino, um Arduino normal, um Arduino Uno, 4 servos-condutores e aqui 4 engrenagens de um dente, que depois, futuramente, foi trocado para engrenagens de 16 dentes. Bom, durante a etapa de pesquisa do nosso projeto, nós fizemos uma reunião com a professora Cláudia Maria. A professora Cláudia Maria é uma professora de música do Instituto Benjamin Constant, que é um instituto que dá aula para pessoas cegas, pessoas com baixa visão, enfim, deficientes visuais. E lá eles oferecem um curso técnico de música que relaciona muito com o nosso intuito no nosso trabalho. Porque a aplicação do Tato Melodia para a execução concomitante da música com a execução de um instrumento não se aplica somente para pessoas adultas que querem aprender a tocar algum instrumento.
também pode ser usado em crianças que estão durante a sua etapa de alfabetização musical, principalmente por utilizar poucos pontos, que herdam também as figuras que são utilizadas para numeração no braille. Os 4 primeiros pontos são os mesmos que são utilizados no sistema numérico. Nós aprendemos essa informação e outras durante essa reunião com a sua professora. Foi verdadeiramente enriquecedora falar com a professora Cláudia. Com tudo isso que a gente contou nessa apresentação, eu vou contar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu. A gente teve, como ele falou, uma reunião com a Cláudia Maria, que foi de extrema e enriquecedora informação sobre tudo que a gente estava falando sobre esse trabalho. A gente teve reuniões com nossas pedagogas e diretoras, tivemos reuniões com o professor do nosso colégio que é formado em música, tem até uma equipe de música. Tivemos reuniões com outras equipes SESI, essa aqui é a equipe SESI de Barra Mansa, e adorou o nosso projeto, apoiou. Mas é isso, obrigado. A gente vai continuar agora com a apresentação do protótipo do Arduino. E com a programação também do Arduino sendo mostrado nesse vídeo. Bem, agora a gente vai partir para o nosso protótipo de Arduino. E como eu disse anteriormente, ele faz uso de 4 servomotores com 4 engrenagens em cada um. A gente já tem uma visita guiada marcada no IBC por conta da reunião com a Cláudia Maria para saber o conforto dessas engrenagens em diferentes braços, diferentes músicos do IBC. Dentro dele, a gente faz uso do Arduino Uno, sendo sustentado por pilhas recarregáveis, e na placa de MDF que eu acabei de abrir, tem nossos servomotores soldados por dentro. A gente também tem o nosso glossáriozinho de notas musicais, que cada ponto desses furados, além de mostrar quais notas são, também serve para a gente saber qual engrenagem está rodando na hora de explicar o nosso projeto. Então, aqui seria um Dó, um Ré, um Mi e assim por diante, dependendo da nota. E assim seria ele funcionando. Ele está girando um Dó, agora um Ré, e assim por diante. Agora a gente vai partir para a apresentação da nossa programação de Arduino para vocês. Bem, aqui a gente começa a programação do nosso projeto de Arduino. Primeiro a gente começa incluindo a biblioteca dos servomotores no Arduino, na programação do Arduino, definindo inteiro como posição 0, para a gente sempre setar ela sempre que iniciar, e aqui a gente aceta nossos motores, nosso servo 1, servo 2, servo 3, servo 4, que não são nossos motores, para a gente mexer na programação com mais facilidade. Dentro do nosso void loop, a gente já define todas as nossas programações das notas. Nosso Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido e assim por diante. Nossa pausa também que não está no nosso glossário. E aqui a gente já tem uma clara definição da maioria da nossa programação, que é o Dó. Isso se dá em todos, o Dó sustenido, o Ré sustenido, o que facilita muito a nossa programação para trabalhar nesse meio. Porque como a maioria das notas são praticamente bem parecidas, a gente só precisa deixar lá definido qual servomotor vai girar 180 graus em determinado momento. Com isso, a gente finaliza nosso projeto, essa apresentação sobre o Tato Melodia, e eu espero que vocês tenham gostado e entendido todo o nosso projeto e todo esse envolto dele. Obrigado pela atenção de vocês.